Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
para estar junto da gente nesse momento de engrandecimento e louvor a Deus, com aquilo que eu entendo ser os objetos essenciais para culto. Nós temos a presença de Deus, nós temos a presença de amigos, nós temos a oração e nós temos a palavra de Deus. Esses são as ferramentas essenciais de culto. Eu tive que, forçadamente, por questões técnicas, não fazer uso do serviço tão gracioso, tão amável, tão doador do nosso querido Wanderson, porque o Zoom, que é a ferramenta que eu posso usar junto com ele, a ferramenta que eu estou habituado a usar, hoje teve um problema técnico na plataforma e deu muito problema para igrejas que transmitiam através desta plataforma. Por isso, para não ter nenhum tipo de atropelo ou dificuldade, nós abrimos mão, infelizmente, da companhia do Wanderson na cooperação conosco. Será ministrado num estado assim de mais vocal, né, sem muita música, ou sem música. Eu gostaria, nesses momentos, que eu gostaria de cantar bem, de ter pelo menos um violão aqui, como faz o pastor Wagner tão brilhantemente quando conduz as lives. Ele tem a habilidade de tocar, se não bem, como ele mesmo diz, pelo menos ele consegue dedilhar, tirar algum som do violão, algum som musical para nos conduzir em cânticos de adoração a Deus. Então, hoje a gente vai adorar dessa forma primitiva, vamos adorar como muitos cristãos adoram ao redor do mundo, onde a Igreja de Cristo é perseguida. Eles adoram em silêncio, muitas das vezes cantando com a imaginação, para não fazer um grande barulho, um grande som, não é? Para não despertar as autoridades enquanto estão adorando a Deus. E Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que trazemos dentro de nós e o que trazemos para esse momento. Eu espero que você esteja reunido com a sua família, espero que você também tenha compartilhado o link com os seus amigos, porque esse momento em que a igreja vive um tanto quanto dentro de um paradigma diferente, dentro de uma configuração, dentro de um formato diferente, isso não significa que deixamos de ser um povo missional, que deixamos de ser um povo que tem como missão a pregação do Evangelho. Não. É tempo de nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos as boas novas da salvação e universalizarmos a palavra de Deus, pregando e distribuindo essa oportunidade, dando a chave da porta da ICNV Vila, né, para nossos amigos, para as pessoas do nosso círculo de relacionamento. Então, para mim, é uma grande alegria sempre voltar aqui à frente dessa câmera, né, nessa condição não muito agradável para quem a vida inteira congregou, para quem a vida inteira teve como sua, digamos assim, a sua disciplina dominical estar diante da igreja, estar diante dos irmãos, louvar a Deus, engrandecer ao Senhor e exaltar o seu santo nome. Então, estamos aqui mais uma vez, hoje de manhã, o pastor Henrique já nos abençoou com uma importante palavra, falando-nos do pastoreio de Jesus, do nosso coração, nosso bom pastor, aquele que é não somente o nosso bom pastor, a Bíblia dá outros títulos a Jesus, e o que eu venho de forma assim bastante regular
usando é que ele é o cabeça da igreja e que quando ele intervém, quando ele é realmente o cabeça da igreja, a igreja começa a funcionar sob paradigmas jamais imaginados. Nós nunca imaginaríamos que um dia poderíamos estar adorando a Deus dessa maneira. Eu, na minha casa, com a minha família, que agora ficou reduzida apenas a mim e a Lourdes não atravessa um bom momento no âmbito da sua saúde. Eu peço que os irmãos orem por ela. Ela não está bem e eu peço que os irmãos orem por ela. E eu, então, somos os dois aqui sozinhos e estamos aqui para adorar a Deus, eu e a minha outra parte, não é? Eu e a Lourdes, porque somos um em Jesus, somos um em Cristo e também somos um nesse, vamos dizer que nessa nova configuração da igreja, adorando a Deus aqui em família. Já estivemos fazendo isso hoje de manhã, eu e ela, sentadinhos, um ao lado do outro, ouvindo a palavra de Deus, e a forma mais adequada de você ouvir a palavra de Deus é com a Bíblia na sua mão, acompanhando a exposição do texto e orando a Deus para que Deus fale com você. Essa é a melhor maneira de nós ouvirmos a palavra de Deus. Bíblia na mão, sentado em posição ereta, porém o mais confortável possível. Porém, eu gostaria de pedir que você se assentasse reverentemente, não atendesse ao culto deitado ou com a perna esticada sobre alguma mesinha de centro, não é como se você estivesse assistindo um filme. Eu tenho resistido muito a que nós continuemos por muito tempo com essa configuração, digamos assim, digital, transmitindo o culto pela internet, porque nos rouba muito, não somente da convivência, não somente da nossa comunhão, não somente no sentido congregacional, porque a ideia de comunidade se dilui, se perde, não existe comunidade digital. O que existe é o povo de Deus reunido, onde Deus se manifesta no meio dessa reunião, como Jesus disse, onde 2 ou 3 pessoas estivessem, ele estaria no meio dessas pessoas. Também diz que Deus está entronizado entre os louvores do seu povo. Então, quando o povo de Deus se junta, há uma expressão de louvor, de adoração, de exaltação grandiosa aos olhos do Senhor. Mas aprove a Deus nos reunir, talvez, na dimensão menor da igreja, que é a dimensão familiar, para criar entre nós e nossos filhos uma ligação mais forte do que a ligação parental, que é a ligação espiritual, o relacionamento espiritual entre discípulo e discipulador. Assim, de Bíblia na mão, com os filhos ao redor, não é? Como o proverbista diz lá, logo no capítulo 1, filho meu, ouve as orientações do seu pai. Então, é muito importante que família, mãe, filha, pai, filho, todos estejam juntos, reunidos num mesmo espírito, para juntos ouvirem o pronunciamento divino, ouvirem o pronunciamento da pregação da palavra de Deus. E a pregação é algo assim gloriosamente poderoso, porque diz a palavra que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a pregação dentro desse formato digital ou dentro do formato real, não é? Porque eu não chamo esse mundo digital do mundo real. Esse mundo digital é um mundo de imaginação, não é um mundo real. Você não tem, ninguém tem 1.000 amigos, 5.000 amigos, 10.000 amigos, não é? Dentro do contexto da sua relação natural. Ninguém tem isso. Isso não é real, isso é irreal.
Então, mas a igreja é real. Jesus morreu por uma igreja real. Jesus morreu por uma igreja verdadeira, uma igreja viva. O fato de nós estarmos adorando a Deus nesse formato digital não significa que nós perdemos a nossa missionalidade. Não significa que nós perdemos esse ar missional, esse ar de pessoas conscientes que verdadeiramente têm absoluta consciência de que Deus as tirou das trevas para a luz para proclamar as virtudes daquele que um dia se revelou para eles como a luz do mundo, como o sal da terra, a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. O senhor ainda não citou o nome de ninguém da live, só está falando em termos da igreja, da nova configuração da igreja, de Cristo como cabeça, de Jesus como o grande Senhor da igreja, de que a igreja agora está funcionando dentro de um formato, de uma configuração diferente daquela que a palavra de Deus diz. E eu estou falando, ou carregando na tinta nessas duas áreas, na área de mostrar Jesus como o grande soberano, Cordeiro Santo de Deus, e na área da igreja, do povo de Deus, porque esse domingo é um domingo do povo de Deus. Nós vamos estudar o capítulo 7 de Apocalipse, que vai nos falar sobre a glória do povo de Deus, sobre a grandeza. Olha, não há nenhuma mensagem mais consoladora do que saber que nós pertencemos a Deus, de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E naqueles dias de grande perseguição, porque o livro do Apocalipse também foi escrito debaixo de um período de grande perseguição que a igreja sofria, e esse livro foi escrito para consolo daquele povo que há 2000 anos passava por uma grandiosa tribulação. E então, para quem imagina que o livro do Apocalipse se refere a questões apenas futuras, está muito enganado. Na verdade, o livro do Apocalipse, ele procura falar com todas as gerações que vivem e viverão entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse período nós conhecemos biblicamente como sendo o período chamado no Novo Testamento de últimos tempos. Últimos tempos não significa que nós estamos a um passo do fechamento da história. Significa que nós entramos num período em que todos os sinais proféticos mencionados por Jesus acontecerão. E eles acontecerão ciclicamente, ou seja, eles acontecerão talvez não ciclicamente, mas de forma espiralada, numa espiral descendente até chegarmos ao fim da história. Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente tem quando lê o livro do Apocalipse. Porque um livro não poderia ser escrito e enviado a 7 igrejas históricas há 2000 anos se esse livro não tivesse nenhum significado para aquele povo. Imagina você receber uma revelação de Deus, tomar conhecimento dela, o conteúdo dessa revelação ter um forte apelo consolador, mas no final você descobrir que esse livro, que tudo que tem nele não diz respeito a você, não diz respeito às pessoas do seu tempo, não diz respeito à sua geração. Esse livro perderia sentido, perderia relevância. Então, quando nós estivermos estudando o livro do Apocalipse, estejamos prontos para entender que essa mensagem diz respeito àquele povo lá há 2000 anos atrás, aquele povo que sofria terrivelmente e estava sobre uma grande perseguição, agora não mais sob a égide de Nero, mas de Diocleciano, um outro imperador romano muito mau, terrível, que perseguiu terrivelmente a igreja, impingiu muitas mortes, muitas pessoas estavam sofrendo, vivendo vidas sofridas,
E aquela gente estava lá diante do Pai, gemendo, como nós agora estamos aqui diante de Deus, gemendo sob tantas circunstâncias adversas que vêm visitando o nosso tempo. É um momento histórico para mim, e deveria ser também um momento histórico para você. Você deveria entender tudo que está acontecendo hoje à luz dos sinais que a palavra de Deus apontam. E o capítulo 7, ele começa depois que o Espírito Santo faz menção da quebra do sexto selo. Um selo que é quebrado. O livro, como você vem me acompanhando, era um livro que havia sido selado com 7 selos. Cada selo representa alguns sinais importantes. Os primeiros 4, nós vimos os cavalos que saíam, não é? Gritava, vem, e aí saía um cavaleiro montado num cavalo, primeiro cavalo, o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois o cavalo amarelo, depois o cavalo preto. Nós vimos isso, e depois vimos o desenvolvimento da revelação do Apocalipse apontando para outros sinais. Pois, ao romper do sexto selo, há um sinal aqui muito interessante, que é o sinal de um abalo do mundo criado, um abalo do mundo natural. Alguma coisa aconteceu de forma a causar pânico nos homens. Diz que os homens todos, se você tiver um pouquinho de paciência e quiser realmente estudar o que a Bíblia ensina e descobrir definitivamente que o livro do Apocalipse não é um livro tão difícil de se perceber assim, você pode ler comigo o capítulo 6. Antes de nós entrarmos no capítulo 7, onde está reservado hoje a gente falar bastante sobre a igreja, sobre esse povo marcado, esse povo comprado com o sangue de Jesus, esse povo de Deus, esse povo lindo do Senhor, e toda essa saudade, como o pastor Henrique disse hoje, que o que mais aparece nos nossos chats é a palavra saudade, não é? Então, essa saudade que sentimos uns dos outros, isso não é só porque nós congregamos no mesmo endereço. Não, é porque existe uma relação, uma ligação entre eu e você, e nós todos a Jesus, uma ligação ultra-fraterna, né? Uma ligação, assim, de um relacionamento muito especial, que é um relacionamento revestido por um certo ar de irmandade, que nós, inclusive, nos tratamos como irmãos, não é? Irmão fulano, irmã fulana, e etc., porque é isso que a gente vive mesmo. A gente vive num estado de família paralela à nossa família biológica. A nossa família biológica, obviamente, o nome já diz, é biológica, ela se formou a partir de relacionamentos biológicos, uniões biológicas dos seus genes com o gene da sua esposa, e assim nasce uma criança com uma combinação genética do pai e da mãe, não é? Então, isso é a família biológica. E a família espiritual, a família da fé, é essa que nós estamos falando. Há uma relação familiar enorme, um amor, um respeito, um carinho, e a gente vai falar sobre isso, que o capítulo 7 vai entrar nesse assunto. Mas antes, no capítulo 6, se você observar, apenas lendo o sinal que o rompimento do sexto selo traz para nós. Esse sinal fala de abalo da criação, fala de uma fuga dos homens para dentro de covas e cavernas, e lá dentro destas covas e cavernas, como se ali estivesse predizendo um isolamento social. Eu não quero forçar o livro a falar o que ele não diz, mas aparentemente nos dando esse sinal, onde todo mundo, escondido dentro das suas cavernas e dentro das covas da terra,
clamavam pela morte, dada a aproximação do dia da ira do Cordeiro. Então, eu gostaria de ler com vocês, para que ficasse registrado e que você pudesse acessar o entendimento dessas palavras. Não deixe a sua mente voar para imaginações que o texto não fala, não diz. Não fica fazendo fantasia na sua cabeça, partindo de figuras apocalípticas. Isso não é um estudo bíblico sério quando alguém faz isso. Não é? Ele está apenas viajando na maionese, e essa não é a ideia de um livro. É um livro, ele tem toda uma riqueza simbológica, essa riqueza simbológica não é difícil de se compreender, ela não é difícil de se depreender, basta prestar atenção e se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Vamos orar para que isso aconteça. Pai, em nome de Jesus, vamos ler agora a sua palavra. Eu sei que esse livro foi escrito não para nos dar informações das profecias futuras, mas para nos consolar pelo caminho até a volta de Jesus, mostrando que os sinais da sua vinda cada vez vão ficando mais evidente diante de nós, mas estes mesmos sinais já se repetiram para acender a luz da alerta da igreja em outros tempos, a fim, ó Deus, de avivá-la para com essa gloriosa doutrina da volta de Jesus. Abençoa a leitura da sua palavra, sua exposição, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Diz o texto: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. Olha, observe o movimento da criação. O que ele vai mostrar agora é o mundo criado sendo abalado. O mundo criado inclui a biologia, aquilo que eu chamo de animais selvagens invisíveis, como as bactérias e os vírus. O 6º selo foi rompido e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. E as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando, abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Bem, você com certeza já viu alguns filmes onde haviam terremotos, os montes se dissolvendo, a terra se abrindo, pois é exatamente essa a cena que está sendo descrita aqui. Agora, isso até o verso 14. No verso 15 e diante, mostra a reação humana a isso. Vejamos a reação humana. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e aí vem e todo escravo. Então, primeiro ele fez uma descrição desse mundo, digamos assim, dos mais favorecidos. Quem faz parte desse mundo dos mais favorecidos? Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos. E quem fazia parte do grupo dos não favorecidos? O resto das pessoas, os escravos. Os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Quer dizer, cada um entrou pela caverna que estava à sua frente. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então ele mostra todo o mundo natural entrando num colapso biológico, num colapso geológico,
E aí os homens fazendo o quê? Fugindo para as suas cavernas com medo, com temor da ira do cordeiro. Esse é o 6º selo. O livro tinha 7 selos. Entre a abertura do 6º selo e do 7º selo, depois de descrever todos esses sinais catastróficos que aconteceriam antes da vinda e a manifestação de Jesus, há um período de tempo aí entre o 6º e o 7º selo, onde acontece o capítulo 7, e ele encaixa o capítulo 7. O capítulo 7 é um lindo capítulo do livro do Apocalipse. Ele me consola profundamente. Por quê? Porque enquanto no capítulo 6, o capítulo termina com a descrição de uma hecatombe geológica, de uma verdadeira contrição do mundo criado, e os homens fugindo e pedindo a morte, o capítulo 7 vai mostrar o lugar da igreja no meio desse cenário de completa desolação. E é aí que entra a consolação. Como é que nós, cristãos, reagimos a um cenário de tamanha desolação? Nós estamos, esta semana, um pastor veio a público pedindo que os cristãos assumam uma posição política no país. Pastor bastante conhecido, gosto muito, respeito bastante, mas não concordei com o seu chamado, com a sua convocação. Por quê? Porque o homem de Deus, ele é chamado por Deus para pregar o evangelho e convocar os seres humanos ainda não arrependidos, que ainda não fazem parte do reino do Cordeiro, a se arrependerem e a entrarem e terem comunhão com Jesus. Isso não é o papel do pastor. Quando ele faz isso, ele perde a condição de ser um pacificador e perde também o status, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas perde o status de um filho de Deus. Os filhos de Deus são homens e mulheres de paz. Nós deveríamos conservar sempre a paz. Por isso, nós podemos ter opiniões políticas, mas como você vê no capítulo 6 do livro do Apocalipse, quando todo esse mundo biológico e geológico está numa total e completa, num total e completo movimento de deterioração, um verdadeiro colapso geológico-biológico, o que os homens poderosos fazem? Eles se escondem nas cavernas. Eles se escondem nas cavernas com medo da ira do Cordeiro. Queridos, nós também estamos hoje escondidos nas nossas cavernas, estamos com medo, mas da pessoa errada. Nosso temor cresce na direção do coronavírus, quando ele, na verdade, deveria crescer na direção de Jesus. Aquele que tem o poder de julgar todos os homens da terra e todas as nações da terra. Portanto, entre a quebra do 6º selo e a do 7º selo, que só vai acontecer no capítulo 8, há o capítulo 7 no meio. E do que fala o capítulo 7? No meio da confusão, tem um povo aí que é um povo muito especial para Deus. Ele é tão especial que ele diz que esse povo é de sua propriedade exclusiva. Ou seja, ele não compartilha esse povo. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo chega a clamar por nós, a nos desejar com ciúmes, sem, na verdade, permitir, nem tampouco, na imaginação, uma possível traição nossa, um adultério espiritual servindo a outros deuses. Ele clama por nós. Há um anseio em Deus pela igreja. Há um anseio em Deus por esse povo redimido, por esse povo santo. Então, no meio desse colapso geológico, biológico, onde a igreja está? Qual é o lugar dela? Aí João tem uma visão.
dos glorificados. Veja bem, o que diz esse texto? Que algumas pessoas acabam por fazer uma interpretação bastante equivocada por deixar de ver alguns detalhes do texto. Diz assim no capítulo 7: depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros. Meu amor, me presta a sua Bíblia, que a minha está marcada aqui no outro texto. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, tirar uma casquinha com a Bíblia da Luz. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, é aqui que todos cometem um equívoco. As pessoas leem o texto e imaginam que Deus está falando do Israel físico. Mas eu vou chamar a atenção sua para algumas realidades do texto que vai fazer você entender que o que Deus está falando aqui é sobre o novo Israel e não o Israel físico. Diz o texto: então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Bem, o simples início da descrição das tribos, começando por Judá, já é um indicativo de que ele está falando do novo Israel, aquele que nasceu a partir daquele que é o leão da tribo de Judá, os que são feitos filhos de Deus, mas que não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do prazer carnal, mas nasceram do Senhor. João, capítulo 1. Por quê? Porque ele não começa pelo primogênito de Israel. Quem era o primogênito de Jacó? Rúben. Então, nós já vemos uma característica muito importante nessa lista, é que ele não estará falando das 12 tribos do Israel físico, mas estará falando numa dimensão global da Igreja de Jesus, do Israel de Deus, do novo Israel. Continuando, da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Rúben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000. Um outro problema que nasce aqui é que, embora os levitas fossem tribo, eles não eram contados em virtude do fato de que era uma tribo de sacerdotes. Eles não receberam herança na terra de Israel. Então, os levitas, Deus disse, os levitas, eu sou a herança dos levitas. Então, aquela tribo sacerdotal lá no Velho Testamento tinha como herança o próprio Senhor. Então, quem era mais rico era a tribo de Levi. Aí ela aparece aqui contada na relação das tribos de Israel. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José. José nunca foi tribo.
José era filho de Jacó, mas ele nunca foi uma tribo, ele nunca foi contado como tribo. Os seus 2 filhos foram contados como tribo, mas não José. Não José. Então, o que o texto está falando para a gente, pastor? É que esta é uma representação daqueles que foram marcados pelos anjos, daqueles que receberam a marca do Cordeiro, a marca que legitima que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma nova criatura. Então, o capítulo 7, versículos de 1 a 8, é uma referência à igreja. Então, entre o 6º selo, o rompimento do 6º selo e do 7º, o que acontece é o ajuntamento dos eleitos, onde os anjos de Deus marcam na fronte aqueles que seriam salvos, os que têm a marca do Cordeiro, a marca de Jesus. E aí vem a minha pergunta para você: você tem a marca do Cordeiro? Você tem a marca de Jesus? Jesus já marcou seu coração. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, nos diz e nos fala de uma marca indelével que é feita no coração do crente no ato do batismo. Ele diz que o batismo nas águas, a confissão de que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, a fé de que ele cumpriu com todo o plano redentor na cruz do Calvário, e depois o seu cumprimento nas águas batismais, quando você desce as águas do batismo, diz que o batismo é a circuncisão do coração, ou seja, toda a expressão do Evangelho, da obra de Jesus na vida humana para a salvação. Meus queridos irmãos, é uma marca na sua vida. Você é marcado para Deus. Eu tenho a marca da cruz, eu tenho a marca do Cordeiro. O meu coração foi circuncidado, é uma marca invisível, ninguém consegue enxergar o olho nu, porém as obras para as quais ele preparou para que nós andássemos mostram estes frutos, o fruto do arrependimento, o fruto da nova criação de Deus aparece em nossas vidas. Então, até que haja o cumprimento da história, quando o 7º selo vai ser aberto, a partir da semana que vem nós vamos ler e vamos entender acerca do 7º selo. O evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo marcadas, da marcação sua como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma nova criatura, como alguém que se arrepende e entra e vem fazer parte desse povo de propriedade exclusiva, esse reino de sacerdotes que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é tão sério, e é por isso que nós devemos cuidar da igreja com total temor, e é por isso que a igreja precisa viver não temendo um vírus. Se acontecer, nós vamos buscar todos os caminhos e as ferramentas para nos livrarmos disso, mas o nosso grande temor, eu gostaria que metade desse temor que nós estamos tendo para não sermos contaminados fosse conduzido ou dirigido na direção do Cordeiro de Deus. Porque tudo isso toma lugar e acontece dentro da manifestação da narrativa apocalíptica depois que o mundo entra em convulsão, há aquele colapso, mais uma vez, geológico-biológico. Os homens entram em suas cavernas, pedem a morte sobre si, porque eram dias de terrores, pediram a morte sobre si. Mas a narrativa diz que eles fizeram isso porque temiam a ira do Cordeiro, pois esse mesmo Jesus que salva
é o Jesus que julgará. Essa face belíssima do Cordeiro, meus queridos irmãos, tomará numa, talvez, transição facial ou imagética do próprio Filho de Deus num verdadeiro leão. Num verdadeiro leão. Então, temam a Deus. Tenham no vosso coração um coração de temor a Deus. Mas acredite que no meio dessa confusão geobiológica, Deus está levando a sua palavra pelo mundo. A palavra de Deus não está algemada, está chegando até a sua casa, está chegando até a sua residência, ou quem sabe até o seu aparelho móvel de celular, o seu telefone móvel, o seu celular, como nós dizemos aqui no Brasil. E está chegando para te trazer a seguinte advertência: Deus está marcando o seu povo. Deus está trabalhando para salvar pessoas ao longo do mundo e do planeta. A mensagem do Evangelho está correndo velozmente nesse instante. E o cavaleiro do cavalo branco dá voltas ao mundo e ao globo, de norte a sul e de leste a oeste, do oriente ao ocidente, do polo norte ao polo sul, para levar a mensagem viva da salvação ao seu coração. E tomara que você esteja dentro desse povo, porque é o que ele está fazendo até abrir o 7º selo. Ele está reunindo os seus eleitos, ele está juntando o seu povo, ele está juntando os seus servos. Portanto, você que está aí do outro lado e está me ouvindo e se vê como um redimido de Deus, se vê como uma nova criação divina, como alguém que nasceu de novo, que nasceu da água, nasceu do Espírito Santo, nasceu da palavra pregada do Evangelho para você, que ouviu um dia alguém lhe dizer que Jesus é a luz do mundo, o Salvador. Pois é, enquanto nós pregamos, ele marca. Ele conhece a fé que habita seu coração. Ele conhece e sabe o quanto de sinceridade há no seu coração em resposta à pregação do Evangelho. E ele está marcando pessoas. A partir do versículo 9, nós temos uma nova visão, mas que se refere ao mesmo tema da visão anterior. Ele vai ver os glorificados. Ele vai ver aqueles que foram marcados. E agora se segure para você não cair do sofá, não cair da cadeira. Porque é uma descrição simplesmente gloriosa, meus amados irmãos. Gloriosa essa descrição que vai do verso 9 ao verso 17, uma outra descrição do novo Israel, da igreja de Jesus, dos glorificados. Diz o texto: depois destas coisas, vi e eis grande multidão. Aleluia! Nós não estaremos no céu sozinhos. Será a reunião dos santos, dos seus filhos amados, dos eleitos agradáveis a Deus. Aqueles que foram tocados e que foram purificados pelo sangue de seu Filho Jesus. Depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. No céu, o que menos importa é o número. O pastor Henrique falou hoje do número de manhã e me deu uma deixa para fazer uso daquela palavra que ele disse, que o mercenário só quer saber de número.
não é? Então, no céu não tem censo. E, aliás, foi por causa de um censo que Davi foi julgado e ele provou de uma peste que destruiu milhares de pessoas em Israel, porque ele quis fazer um censo para tentar imaginar qual era o tamanho do seu poder. E se deu mal, muito mal. Então, depois destas coisas, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Se houvesse uma foto panorâmica, não haveria uma máquina fotográfica com uma objetiva tão ampla que pudesse tirar uma foto de todo esse povo, porque esse povo estava ao redor e diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, porque aí isso tem um sentido extremamente profundo no Evangelho, quando nós estudamos a doutrina da expiação ou da aspersão do sangue de Jesus. Isso é uma doutrina, isto é pura teologia bíblica. Estas pessoas não estavam vestidas de branco porque elas passaram por um trocador antes de comparecer diante do trono para trocar de roupa. Estas vestiduras brancas falam dos atos de justiça. E dos atos de justiça de quem? De Jesus, que derramou seu sangue para nos purificar de todo o nosso pecado. Caso contrário, as roupas seriam outras. Nós não compareceríamos vestidos de vestiduras brancas e palmas nas mãos, meus amados e queridos irmãos. Imagine a cena. Uma multidão incontável e inumerável diante do trono do Cordeiro, vestidos de brancos, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Cantemos. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Não sei se com essa melodia, mas esse foi o conteúdo do cântico que eles cantavam diante do trono. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Todos os anjos de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 24 anciãos, e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. E o louvor,
a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você vai estar lá, vestido de branco também? Você estará lá fazendo coro com os redimidos, lavados no perfeito sangue de Jesus? Por que perfeito sangue? Porque foi um sangue que proveio de um perfeito sacrifício e de um cordeiro sem defeito, sem ruga, sem mácula, perfeito. Pois essa cena do trono foi mostrada a João antes que se rompesse o 7º selo, para que todo aquele que crê em Jesus continue perseverando na sua carreira cristã sem titubear um minuto, porque o que nos aguarda é essa grande reunião celestial. É essa grande festa para a qual eu estou fazendo a minha peregrinação como um forasteiro nesse mundo, que nada tem em mim e eu nada nele tenho. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas são de onde vieram? É uma pergunta. Quem são? De onde vieram? Quem é essa gente toda vestida de branco, com palmas nas mãos, cantando aqui na sala do trono do reino do Cordeiro? Quem é essa gente? E esse é o grande consolo do Espírito Santo ao nosso coração em meio às catástrofes profetizadas na Bíblia Sagrada que tomariam lugar no mundo. E aí veio a resposta. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Deixa eu lhe dizer, para fazer um plágio aqui temporário do meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. É óbvio que a grande tribulação referia-se àquela geração, à perseguição que Diocleciano fazia contra a Igreja de Jesus naquela altura da história. A Igreja nunca viveu grandes períodos de paz e nunca foi benquista em nenhum lugar do mundo. A Igreja sempre foi tolerada, nunca benquista. Falarão mal da Igreja. Tentarão transformá-la num simples ritual religioso. Como eu venho lendo da pena de algumas pessoas de que a Igreja faz parte desse grande arsenal das religiões do mundo. Eu não sei como é que você encara a sua fé, mas a minha é vivida de modo ultra apaixonante. Eu não sou o líder de uma religião e nem gasto meu tempo tentando transformar as pessoas que estão sob o meu pastoreio em religiosos. Não. Absolutamente não. Eu procuro lhes
falar a palavra de Deus para que eles sejam lavados pela palavra e assim santificados, vestidos da justiça de Cristo, pregando-lhes o evangelho e a justificação que vem pela fé nesse mesmo evangelho. Estes são os que vêm da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? É esse período de perseguição e resistência que a igreja vive na sua era. Depois que Jesus é assunto aos céus e promete que desceria e faria cair sobre eles o Espírito Santo, que eles retornassem para Jerusalém e que aguardassem lá a promessa do Espírito Santo. Acontece no dia de Pentecostes, quando toda a representação do povo da aliança estava reunida em Jerusalém e o Espírito Santo veio como que marcando aproximadamente uns 120 cristãos que estavam reunidos no cenáculo. E os marcou na presença de todo Israel. Os israelitas clamaram uns aos outros, dizendo: o que é isso? Porque nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Esses homens são galileus, a maior parte deles iletrados. Como é que eles sabem falar a nossa língua? E Pedro se levanta e diz: não, eles não estão bêbados. Esse povo não está cheio de mosto, que era o vinho mais barato, a borra do vinho. Não, eles não estão embriagados, não. Esse povo creu no Evangelho, pregado por Jesus, reconheceram a messianidade dele. O que vocês não fizeram, vocês o conduziram à morte e o assassinaram num julgamento falso, para inglês ver. E eles então são convencidos pelo Espírito Santo do seu estado de morte e pecado e perguntam a Pedro: o que faremos então, varões irmãos? Arrependam-se e cada um de vós creia no Evangelho. Creia no Evangelho. E naquele dia, diz a Bíblia, que mais 3.000 pessoas foram marcadas para a salvação. E ali começa a era da igreja. Essa era sangrenta de gente inocente sendo violentada. Grande parte desse povo eram judeus convertidos e depois escravos do mundo gentio, que ouviram falar que, uma vez crendo no Evangelho, se transformariam em filhos de Deus. E esses escravos abraçam a fé e começa, então, as perseguições, partindo já de Israel, quando Tiago é morto ao fio da espada. Um dos irmãos Boanerges é morto ao fio da espada. Tiago, irmão de João, morre num assassinato. É morto ao fio da espada. Após ele, morre Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Morre apedrejado. E começa ali um rastro de sangue que ainda não parou de jorrar. Nós, cristãos, estamos vivendo imersos nessa grande tribulação. E dessa grande tribulação só sairemos para nos encontrarmos com o Cordeiro de Deus no seu reino celestial ou no seu reino eterno, como os irmãos desejarem. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue, não foi no Vênus, nem no cloro, nem na água sanitária, mas no sangue do Cordeiro.
Razão porque se acham diante do trono de Deus. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Razão porque se acham diante do trono de Deus, para que você entre no céu. Faça parte desse glorioso coral que engrandecerá o Senhor e o seu reino. Você também precisa ter suas vestes lavadas no sangue de Jesus. Seus trajes não podem ser o traje da religião, do ritual. Mas o seu traje precisa ser lavado no sangue de Jesus. Estes vieram da grande tribulação. E toda tribulação não é pequena. Pergunte a um cristão que viveu em algum lugar onde o evangelho era pregado com dificuldade. Pergunte a mim da minha experiência missionária junto aos portugueses que viviam na África do Sul, deslocados da guerra de independência das colônias portuguesas na África, para quem eu preguei 7 anos, se foi fácil. Muita tribulação. Perseguição de toda ordem. Por vezes, até mesmo de onde você não espera a perseguição vem, como no Salmo 120. Minha casa foi apedrejada. Eu cruzei o caminho dos filhos de Meseque, dos filhos de Quedar, como diz o Salmo 120. Quem está fazendo curso na manhã tem curso às 8 horas. Quem está fazendo curso sabe quem é o Meseque e o Quedar. O inimigo vivo, o inimigo que se apresenta como tal e o inimigo que ataca pelas costas. E você vai ver que nenhuma tribulação é pequena, todas as tribulações são grandes. Todas elas. Pessoas doentes, você lidando com a doença, você lidando com questões financeiras, você lidando com dificuldades no âmbito de se relacionar até mesmo com a sua própria família, que não percebem a grandeza da fé em Jesus. Mas, se é a sua família que está reunida com você na sala, diga para eles, para você estar diante do trono, você só pode comparecer lá movido por uma razão. E a razão foi que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sangrou na cruz do Calvário para a sua salvação. Razão porque se acha diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Sua morada, sua habitação. E seremos agora, meus queridos irmãos, um único povo, vivendo ao redor do seu grande Senhor. Agora, veja bem, entre o 6º e o 7º selo, você tem um lugar junto ao trono. Deus estenderá sobre si o seu tabernáculo. Você tem um lugar no reino eterno do Cordeiro. E você que anda perseguido, que ora come, ora não come, que vive com dificuldade. Olha o que diz o versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, aí, pastor Henrique, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o lugar do povo de Deus na história. Sim, o mundo está se desfazendo.
como no rompimento do sexto selo. O mundo está se desfazendo. Os governantes, os grandes e pequenos, os reis, os ricos, os poderosos escondidos em suas cavernas, e também os escravos. Também os escravos. É porque está se aproximando o dia da redenção. A cena que se abre depois, duas visões sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde estava a igreja? No trono, guardada, marcada. O evangelho está sendo pregado nesse momento. É um momento tenso? Sim. O evangelho está sendo pregado? Sim. Anunciado? Hoje, talvez, eu oro a Deus para que quem esteja do outro lado seja um pregador vivo do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, o capítulo 7 termina mostrando que em meio ao rompimento do sexto selo, em meio ao colapso do mundo que está se deteriorando, Deus está salvando gente para reuni-la na ceia das bodas do Cordeiro. Sua introdução será a recepção diante do trono. Cantaremos, louvaremos, nos apresentaremos com uma vestidura branca, não firmado em nossos próprios atos de justiça, mas na justiça conquistada no sangue do sacrifício de Jesus. E ali, diante do trono, viveremos com ele para sempre. Para sempre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa os meus queridos irmãos. Eu te dou graças e peço que essas vidas venham ao teu encontro. Que estas vidas sejam atraídas pela tua boa mão, chamadas pela sua sagrada e suave voz. Porque, ó Deus, as tuas ovelhas ouvem a sua voz e elas te seguem. Ó Deus, faz o teu sagrado chamado. Mostra, ó Deus, a todos que as pessoas fugirão, temendo a ira do Cordeiro. E que essa mistura de temor e amor, que, ó Deus, nos acompanha desde o dia da nossa salvação, uma mistura de amor terno e profundo temor daquele que há de julgar as nossas almas. Tome conta do nosso coração. Que o Senhor mantenha firme seu povo, sempre firme, e que o Senhor os purifique com o seu sangue. Continua, Senhor Deus, nós te pedimos, seu movimento global de salvação, porque tu és um Deus em missão. Faz uso de nossas palavras, de nossos esforços e de nossos recursos para alcançar e chegar a Deus e Pai até a última alma que o Senhor marcará. Orando por todos aqueles que estão entre nós, adoentados, trazendo algum pedido de oração, lembrando-se de algum nome em seu coração. Ó Deus, pessoas que estão doentes, pessoas que estão vivendo algum drama especial na sua vida, faz uso de nós, ó Deus. Nós te pedimos, faz uso de nós. Nós somos missionários chamados por ti para esta seara. Faz uso de nós na proclamação do santo evangelho de Jesus. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Trino,
e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Amém, meus queridos. Que coisa boa, muito boa foi estar com vocês este tempo gostoso.